Os Últimos Dias de Krypton. Para o audiolivro completo, acessar a nossa playlist. Capítulo 14. Jor-El voltou para a propriedade muito tempo depois de os artistas e sua equipe se retirarem para seus aposentos a fim de pernoitar. Ele percebeu que esperava encontrar Lara, mas resolveu que não queria lhe contar como o comissário Zod lhe tomou a Zona Fantasma. O cientista ainda estava irritado com isso, mas tinha outras coisas importantes a fazer e ansiava mergulhar no trabalho. Foi para seu gabinete particular e trabalhou por muitas horas, fazendo planos e calculando trajetórias para o lançamento da sonda solar na manhã seguinte. Mal notou quando o sonolento chefe lhe trouxe uma refeição rápida e se alimentou sem tirar os olhos das plantas. Porém, de vez em quando, ficava perturbado ao pensar em Lara. Normalmente, Jor-El se ressentia das distrações, mas agora não estava se importando. Isso nunca havia acontecido antes. Ficou até curioso quando notou que estava nutrindo sentimentos tão incomuns. Esquecendo-se de suas equações, ficou analisando sua crescente atração por Lara como se fosse uma experiência, mas não dava para encaixar suas emoções em nenhuma estrutura conveniente. E tudo havia acontecido muito rápido. Ele tinha uma lembrança perfeitamente clara de tudo que a moça havia dito durante a noite que passaram juntos, de cada vez em que ela deu uma gargalhada. Lara não era apenas linda e talentosa, também era interessante. Ele finalmente foi para a cama, mas o sono demorou muito a vir. Jor-El levantou bem cedo na manhã seguinte, totalmente vestido, mas com os olhos turvos. Caminhou pela relva tranquila e serena, do solar até o enorme prédio de pesquisa. Tinha uma janela de 2 horas para lançar sua sonda na direção do gigante Sol Vermelho, mas queria terminar o projeto antes que muita gente pudesse ver a fumaça do foguete, mesmo da distante Kandor. Lara o interrompeu, chamando-o pelo nome, enquanto saía correndo dos aposentos dos artistas. Jor-El, que bom que você voltou! Quero lhe mostrar uma coisa. Vem comigo. Ela o levou até o primeiro obelisco que havia pintado, para mostrar o que havia feito. Com o lançamento da sonda solar por enquanto esquecido, ele de modo obediente admirou a imagem plácida de um homem cuja cabeça estava raspada, exceto por uma fina e cacheada coroa de cabelo grisalho acima dos ouvidos. Em volta do rosto, o fundo era uma confusa dissonância de talhos, matizes e formas. Olha para o obelisco e me diga o que você está vendo. Ele franziu a testa. Vejo o rosto de um homem cercado por belas linhas coloridas. Ela esperou. Jor-El a encarou e depois se voltou para a pintura, concentrando-se. Tem mais alguma coisa? Com um suspiro e um sorriso torto, ela falou. Este painel se chama Verdade. E este é Kal-Ik, um homem que foi executado durante as antigas guerras cidade-estado. Copiei as feições faciais de um busto que está no Museu Cultural de Kandor. Você conhece a história? Acho que já ouvi uma vez, mas não prestei muita atenção. Lara ficou em pé ao seu lado, ambos de frente para o retrato. Todos os conselheiros do comandante Nock insistiram que tudo estava indo bem na guerra, que as batalhas seriam vencidas com facilidade, que todos os soldados lutariam bravamente pelo seu chefe. Os supostos conselheiros o protegeram do que estava realmente acontecendo. Continuaram a dizer o que o chefe queria ouvir, de modo que pudessem salvar suas vidas. Mas Kal-Ik sabia que essa não era a verdade. Ele exigiu que tivesse uma audiência com Nock e acabou lhe contando a terrível realidade. O chefe ficou furioso, e quando os conselheiros exigiram que Kal-Ik retirasse o que havia dito, ele insistiu que a verdade era mais importante do que a sua vida, e por isso o mataram. Logo depois, Nock foi derrotado. Jor-El disse, eu provavelmente teria feito o mesmo se estivesse no lugar de Kal-Ik. Uma realidade desagradável é preferível a uma bela ilusão. Isso explica a história. Agora quero explicar a arte. Lara o levou para mais perto do obelisco e cuidadosamente explicou o que queria dizer com as linhas opostas, o simbolismo nos ângulos antagônicos, as formas abstratas em torno da figura de Kal-Ik. Jor-El piscava à medida que entendia e fazia as conexões necessárias. Ele parecia quase envergonhado.
Eu não sabia que isso fazia alguma espécie de sentido antes. A arte faz sentido, Jorel, mas você tem que olhar para ela usando um grupo diferente de filtros mentais. Ela não pode ser quantificada, nem vista como algo comum habitual. Ela o levou para cada um dos 8 obeliscos que havia terminado no dia anterior e explicou igualmente que conceitos queria transmitir com cada um. Na hora em que os dois terminaram de ver tudo, ele já havia se encantado com todas as novas revelações que lhe haviam sido feitas. Lara tinha feito um trabalho rápido e brilhante. Ele não queria pensar no dia em que Ora e Lorvan partiriam com a filha e o resto da equipe de volta para a cidade. Talvez conseguisse descobrir alguma maneira de convidar Lara para ficar. Ele mantinha as esperanças. Sem nem ao menos pensar, ele pegou na mão da jovem. Agora é a sua vez de vir comigo. Preciso da sua ajuda. Atrás do prédio de pesquisa, ele havia construído uma área de lançamento pavimentada, com trilhos inclinados e defletores de rajadas de calor. Cada um dos 8 foguetes com sondas não tinha mais de 2 metros de comprimento, e eram cilindros finos cheios de combustível explosivo concentrado, que é bombeado através de bico de propulsão. No topo de cada tubo de lançamento havia uma sonda de transmissão, um pacote científico que coletava partículas do furacão do vento solar do gigante vermelho. Lara olhou em volta, observando a evidência de fogo já disparado por foguetes anteriormente lançados. Meu irmão me mostrou este lugar, mas não sabíamos para que tipo de coisa você usava. Parece que ninguém sabe. Jorel estava surpreso. Ninguém perguntou. Ele pediu para que Lara o ajudasse a carregar um dos foguetes restantes. Cada pacote de dados era simples e redundante, mas lhe fornecia as medições diretas das quais precisava. Suas sondas estudavam as camadas externas do gigante vermelho e soberbo. A cada mês, ele enviava uma sonda para o espaço, e depois registrava níveis de fluxo, linhas de campo magnético e a composição do vento solar. Se alguém no conselho estivesse a par dos raios de luz que traçavam arcos na escuridão estrelada, simplesmente não levariam o fenômeno em conta. Alguns deles poderiam supor que Jorel estava aprontando alguma coisa, mas como não estavam interessados nas respostas, não faziam perguntas. Lara não se intimidou e levantou a sua ponta do pesado cilindro e ajudou Jorel a colocá-lo no trilho de lançamento polido. Isso aqui tem poder para voar além da nossa atmosfera? Pode chegar a Hal? Até hoje, só um dos meus foguetes falharam. O combustível químico tem impulso suficiente para atingir o alvo, mas, para ser franco, não é difícil atingir um objeto celestial tão grande quanto o nosso Sol. Você só precisa se aproximar. E o que vem depois? Depois, eu posso continuar meu monitoramento ininterrupto do ciclo solar. Hal está em seus últimos estágios de vida. Uma supernova pode ocorrer a qualquer momento. Lara não pareceu ter ficado nem ao menos um pouco amedrontada. Mas você desenvolveu um plano para nos salvar? Ele teve que se segurar para não cair na gargalhada. Você tem muita fé em mim. Sim, tenho. Tenho algumas ideias. Jorel havia de fato feito planos, após deixar sua imaginação solta. Projetou uma grande frota de arcas voadoras, naus gigantescas que só poderiam ser construídas com um esforço mundial combinado. As naves seriam grandes o suficiente para levar a maior parte, se não toda a população de Krypton. Jorel não acreditava nesse negócio de pensar pequeno. Ele havia passado meses dedicando-se aos projetos, fazendo pequenos ajustes em todos os detalhes. Infelizmente, pelo fato de o Conselho ter proibido a exploração do espaço por tantos anos, Jorel não tinha a menor ideia de para onde tais naves poderiam ir. Mesmo com os melhores recursos científicos de Krypton à mão, ninguém ainda havia sugerido a construção de uma espaçonave mais rápida que a luz que pudesse levar a população para um novo mundo. No entanto, ele continuava a desenhar seus projetos e plantas na dúvida. Uma vez que seu foguete sonda foi instalado, Jorel usou seus calibradores de alta resolução para calcular o ângulo de lançamento. O combustível químico levaria o projétil para além da atmosfera de Krypton, direto para uma órbita entrecruzada com as camadas externas do gigante vermelho. Ele sabia que os sensores transmitiriam de volta os dados vitais e já temia o que iria descobrir. Mas, por enquanto,
apreciava a expressão de franco deleite no rosto de Lara enquanto ela observava a ignição das chamas, o fino cilindro subido pelo trilho de lançamento e saltando para o espaço, seguido por uma trilha de fumaça alaranjada, cintilante e negra. Como seria muito mais arrebatador, pensou Jor-El, se Krypton permitisse que ele construísse uma espaçonave de verdade. Uma nave que pudesse carregar uma pessoa de verdade rumo ao espaço e ao desconhecido, para que pudesse ver todas as coisas fantásticas que o universo tinha a oferecer. Por enquanto, ele tinha que se contentar com esses pequenos lançamentos científicos. Ao ouvir o estrondo do foguete abrasador, muitos outros artistas, incluindo os pais de Lara, saíram correndo de seus aposentos. Olharam para o céu e viram a trilha de fumaça que se dissipava. O jovem irmão da moça correu até onde ela estava, implorando para saber o que havia acontecido. Ela o frustrou, recusando-se a responder, simplesmente rindo e perplexa. Obrigada, Jor-El. Agora eu tenho que voltar ao trabalho. Estava claro que ela não queria ir. Preciso terminar o resto dos obeliscos.